Celular ligado. Celular? Pode desligar. Total? Acho que não. Boa noite. Esta é uma noite memorável, onde o SESEC se reúne, junto com profissionais de turmalina, que se dispuseram a nos ajudar. Somos desde o início de um sonho, de uma esperança que tínhamos, de em tempos tão difíceis, termos este encontro com a comunidade turmalinense e também com todos os nossos estudantes e profissionais. Sei que é um momento onde nós, profissionais da educação, temos nos reinventado, procurando cada vez alcançar aquilo que é o nosso objetivo, que é informar e formar em cada um dos nossos estudantes opiniões e, por que não dizer, levar até eles conhecimento. Somos gratos e sabemos que este momento, essa primeira live no canal da escola, nasceu da esperança de dias melhores, da esperança de momentos onde nós tenhamos a oportunidade de nos reunirmos e falar com cada estudante, bem de perto, frente a frente, olho no olho com aquela informação que a escola consegue levar. Estamos aqui reunidos com 3 profissionais. Dr. Miguel Cordeiro Lopes é natural de Turmalina, formado em Medicina pelo Centro Universitário de Caratinga no ano de 2014. Cursou a especialização em Ginecologia e Obstetrícia no Hospital Belo Horizonte nos anos de 2016 a 2019. Somos gratos pela sua presença aqui hoje, Dr. Miguel. Temos também a doutora Maria Carolina Gomes Xavier. É natural de Montes Claros, bacharel em Medicina pela FUNORTE em 2013, cursou especialização em Ginecologia e Obstetrícia no Hospital Belo Horizonte de 2016 a 2019. Seja muito bem-vinda à nossa live, doutora. Obrigada. Temos também a alegria e o prazer de receber Soraya Cordeiro Rocha. Soraya é uma profissional também que muito nos orgulha, porque é de Turmalina, graduada em enfermagem pela Unimontes no ano de 2002, especialização em educação profissional na área da saúde, enfermagem em 2004. Atualmente, Soraya é coordenadora do Serviço de Imunização Municipal no setor de vigilância epidemiológica aqui na nossa cidade. Eu sei que vai ser uma noite especial, onde nós poderemos, com os nossos profissionais, aprender muito e, por que não dizer, tirar tantas dúvidas que temos acerca deste tema. O SESEC é uma escola que se adapta ao tempo que vocês têm. E este é o tempo que vocês tiraram para nos ouvir. Então sejam todos bem-vindos e está com vocês a nossa live. Muito obrigado. Boa noite, Eunice, pelo convite. Todo o pessoal do SESEC que está nos ouvindo e assistindo aí. A gente já quer pedir desde o início que mandem as dúvidas para a gente tirar, que fica mais dinâmico
a gente chegar diretamente no ponto que vocês têm de mais dúvida, que tem essa necessidade, né, de tirar as dúvidas. Como a Eunice disse, o SESEC está no tempo de vocês, então a gente pega pessoas de várias faixas etárias aí e a gente espera conseguir tirar as dúvidas de uma forma esclarecedora. A gente vai tentar ser o mais dinâmico possível, porque nós não somos professores, né? Então a gente acaba em alguns momentos conversando em termos técnicos, então a gente vai tentar ser o mais dinâmico possível para dar ao decorrer da live, na verdade. Então, a gente tem que começar entendendo o que é um câncer, né? O que é o nosso foco aqui hoje, que é o câncer de mama em específico. Lembrando que a gente está no meio do Outubro Rosa aí, no meio não, no final do Outubro Rosa, que é um mês representativo a essa saúde da mulher. E a gente foca muito nessa parte do câncer de mama, mas a gente não pode esquecer as outras prevenções, né? De câncer de colo de útero. Então, é um mês que colocou para poder bater nessa tecla dos cuidados com a mulher, da mulher conseguir e poder se cuidar, e uma forma também da saúde pública disponibilizar com mais facilidade, para que ela tenha acesso a isso, que é disponibilizado durante todo o ano, mas que tenha uma intensificação maior nesse período, para que chegue mais fácil nessa paciente e, consequentemente, a gente consiga ajudá-la de uma forma mais eficaz e mais precoce. Que nessa parte de câncer, seja ele qual for, a gente sempre fica na questão do diagnóstico precoce. Quanto mais rápido se faz o diagnóstico, a gente vai ter um melhor tratamento, um melhor prognóstico, que é aquela expectativa pós-tratamento de cura, de todas essas coisas. Então, o câncer, ele nada mais é do que um desenvolver por algum motivo, ou genético, ou externo, porque hoje os fatores externos eles influenciam muito na nossa vida. Então, são células que desenvolvem de uma forma desordenada. Então, quando a gente fala de câncer de mama, significa que aquela célula primária, aquela primeira célula que começou defeituosa, vamos dizer assim, ela foi na mama e ali ela vai ter uma disseminação, podendo ou não ir para outros órgãos, dependendo sempre do período em que ele é descoberto, do período em que o diagnóstico é feito. Então, e do tipo, claro, também do câncer, que existem vários tipos e a gente não vai entrar específico nesse formato para não ficar uma coisa muito chata, muito padronizada. Mas o câncer é isso, é o desenvolver irregular ou desordenado de uma célula, em específico a célula da mama, a glândula mamária. Né? Então, esse desenvolver vai causar anodulação, às vezes perceptível na palpação, mas na maioria das vezes não. Pode ser perceptível, mas não é critério para se ter ou não o câncer de mama, ter palpar esse nódulo, né? A gente fala muito, a gente estimula muito nesse Outubro Rosa principalmente a questão da paciente se tocar, é mais para se conhecer, para saber que eu toquei uma coisa aqui que não tinha, que não é da minha mama, que não tinha ano passado. Não é para ela simplesmente, toquei um nódulo, eu estou com câncer de mama. Então, tem que ser muito cauteloso esse autoexame. Até o autoexame nosso, no consultório, tem que ser muito cauteloso para não gerar esse tipo de anseio na paciente. Porque até ela ir no nosso consultório, ela sair de lá, conseguir fazer um ultrassom, uma mamografia, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, que depende muito da idade para esse diagnóstico, para esse exame ser mais eficaz. Então, tem que tomar muito cuidado nesse quesito do autoexame em casa. Ele deve ser feito. Eu acho, concordo e estimulo todas as minhas pacientes a fazer este exame, mas ele não é um exame diagnóstico, gente. Ele não é um exame para você fazer em casa e se desesperar por causa disso. Né? Acho que é importante até falar que autoexame tem várias técnicas que existem, né? Isso é divulgado na internet. Não existe o jeito certo, o jeito errado de fazer. O importante é identificar uma questão que nós mulheres, né? Não todo mundo, mas a gente conhece o nosso corpo melhor do que qualquer um. Você vai conhecer o seu corpo melhor do que o ginecologista que está te vendo anualmente. Então, e te vê uma vez por ano, né? Te vê uma vez por ano. E aí você consegue nos pontuar isso melhor na consulta, de falar, olha,
eu senti alguma coisa aqui que não tinha no passado, vamos dar uma olhada nisso, até pra gente te tranquilizar ou não. Então o autoexame é muito nessa questão, não pra gente estressar e desesperar e já achar que é alguma coisa maligna, né? Que já está com câncer, vamos dizer assim. E a gente faz no consultório uma rotina de diagnóstico, uma rotina de exames, né? Quando fazer a primeira mamografia, por exemplo, a Carol pode falar um pouquinho pra gente, quando que a gente vai fazer essa primeira mamografia? A partir de qual idade que a gente vai fazer essa primeira mamografia? E lembrando que tem uma diferença entre o que é preconizado pelo Ministério da Saúde e o que é preconizado pela Sociedade Brasileira de Mastologia, né? Porque a questão do SUS tem que se levar em conta também a facilidade desse exame chegar para o paciente. Eu não posso... o que é o melhor exame? É esse. Mas eu vou conseguir oferecer esse exame para todos os pacientes? Então, bom tratamento, bom diagnóstico, ele não é simplesmente o exame melhor para o olho. Não, tem que ser uma coisa que chega na paciente para poder fazer com que ela consiga resolver. Tem que ser acessível. Né? Eu acho que a gente precisa falar também que Outubro Rosa é o mês, né, que a gente dá muito ênfase à saúde da mulher. Ficou muito ligado ao câncer de mama, mas é a oportunidade que a gente vê no consultório de receber a mulher. A gente fala que o médico da mulher é o ginecologista. Então acaba que a mulher chega com um tanto de outras queixas não ginecológicas. É a oportunidade que a gente tem de conhecer a paciente, de fazer um check-up, né? Então, e o Outubro Rosa veio para difundir isso e colocar isso na nossa cabeça. Mulheres, vamos nos cuidar. Mas não é só câncer de mama não, tá? A gente tem câncer de colo de útero, câncer de endométrio, várias outras doenças, mas o câncer de mama é o mais importante porque é o que mais mata no Brasil, é o mais fatal, né? Por isso que a gente foca tanto no diagnóstico precoce e no rastreio desse câncer. A gente estava falando um pouquinho mais cedo sobre dados epidemiológicos. Lógico que a gente não tem um dado certo, mas o câncer de mama hoje é o câncer que mais mata mulheres no Brasil. Ele não é o mais frequente. Ele não é o mais frequente. O mais frequente é o câncer de pele, né, nas mulheres, mas o que mais mata é o câncer de mama. E quando você coloca o que mais mata de câncer, o que mais mata mulheres são doenças cardiovasculares, em geral. Mas o câncer que mais mata mulheres é o câncer de mama. Então, por isso dessa atenção tão grande. E a incidência aumentou, lógico que ela iria aumentar por ter aumentado a facilidade do diagnóstico e também pelos hábitos de vida que a gente vê, apesar de muito estímulo a uma vida mais saudável, a gente ainda vê muito sedentarismo, todos os fatores de risco que a gente vai acabar pontuando um pouquinho mais para frente. Tem esses fatores de risco que têm a ver com o estilo de vida, mas de sedentarismo, obesidade, tabagismo, o alcoolismo, mas tem muito relacionado com a vida moderna da mulher. Então, o que é fator de risco? É uma mulher para câncer de mama, é importante a gente falar isso, são coisas que hoje são comuns na vida da mulher moderna. Que a gente olha e fala, não é fator de risco, é fator de risco. É fator de risco, é o fato da mulher ter tido o primeiro filho tarde, mais que 40 anos, da primeira menstruação ter sido muito cedo e a menopausa tarde, então a mulher tem mais contato ali com o estresse hormonal. Fato da mulher estar usando anticoncepcional, a grande maioria de nós usamos algum tipo durante um período de tempo muito de hormônio. Fazer terapia de reposição hormonal é fator de risco. Amamentar por pouco tempo é fator de risco. Então hoje a gente vê que a mulher trabalha fora, tem uma licença maternidade às vezes que ela não pode respeitar porque ela tem um trabalho independente e por inúmeros fatores a mulher está tendo menos paridade, menos filhos, tem filho mais tarde, aumenta um pouco, então tudo isso contribui e são fatores de risco para o câncer de mama. Então está ligado ao estilo de vida mais moderno. Né? E o que levou ao desenvolvimento do Outubro Rosa e tudo foi porque a população mundial em geral ela cresceu muito abundante de um tempo para cá, então teve um crescimento populacional muito grande e aquele período, aquele fator de risco
aquele período, aquela idade de risco para isso, acabou foi quando começou-se a fazer os diagnósticos. Então, no início dos diagnósticos de câncer de mama, foram muitos diagnósticos, foram inúmeros, porque viabilizou melhor a mamografia de rastreio, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, também tem muito a ver com esse crescimento populacional desordenado, que junto com ele vem as mudanças de hábito de vida, todas essas coisas que influenciam diretamente. É por isso que tem muitos pacientes que chegam no consultório querem tirar, não quero usar hormônio, não vou usar anticoncepcional porque dá câncer de mama. Não é assim, gente, não existem extremos, né? Na ginecologia, que é a nossa área, existe um balanço entre o que é melhor, o que é menos impactante, né, para aquela paciente e o que é mais impactante. Nenhum remédio ou droga ou hormônio ele vai ser 100% saudável ou 100% prejudicial. Não, por isso que o acompanhamento é feito, para ele ser colocado na hora certa e para ele ser tirado na hora certa. E a gente vai falar um pouquinho do rastreio, né, do câncer de mama, do padrão que é usado hoje, que é a mamografia, que a gente, hoje o Ministério da Saúde preconiza que a mamografia seja feita em pacientes de 50 a 69 anos, com intervalo de 2 em 2 anos. Lógico que existe uma classificação para a mamografia, que não é que a gente tem que saber isso no consultório e classificar para ver se ela pode dar esse intervalo de 2 anos. Lembrando que o rastreio é feito dos 50 aos 69 anos. Rastreio, tá? A mamografia ela serve como rastreio, porque ela é uma radiografia que é tirada e ela é complementada por outros exames também. E por que de 50 a 69 anos, né? A gente fica muito ansioso, tem toda essa divulgação muito bruosa, a gente recebe muita paciente ansiosa querendo investigar. Antes disso, a mamografia ela não vai ser tão útil para a gente, pelo tipo de mama, isso é técnico falar, mas o tipo de mama jovem é diferente do tipo de mama da mulher pós-menopausa, da mulher de 50 anos, que é uma mama mais fácil de ser estudada pela mamografia. Então não adianta tanto a gente sair indiscriminadamente fazendo mamografia no paciente jovem, que às vezes vai ser pior, no sentido de não ver muita coisa ou ver falso positivo, né? Porque a mama de uma paciente, quando ela está no seu período reprodutivo, que a gente considera que é a menacne, né, que é até entrar na menopausa, que é a média da população brasileira é dos 48 aos 55 anos, então pegou-se ali uma mediana, colocou uma faixa de 50 anos, que após isso a mama fica mais fácil de ser avaliada pela mamografia. Antes disso, existem nódulos de calcificação, existem nódulos benignos por fatores genéticos ou por cistos benignos ou por até o uso. Hoje a gente sabe que as mulheres iniciam o uso hormonal muito cedo e elas vão por um período muito grande, só para engravidar, vamos dizer assim, para engravidar, engravida e volta a tomar o hormônio. Então isso faz com que se desenvolvam nódulos benignos, cistos benignos. E os cistos benignos, eles não são e não viram câncer. Então, por isso que preconizou-se antes fazia-se mamografia acima dos 45 e agora aumentou para 50 justamente por esse motivo. Porque viu que dos 45 aos 50 anos davam mais falsos positivos do que câncer de mama em si. Então o diagnóstico hoje, o rastreio, ele é feito dos 50 anos aos 69 anos, de 2 em 2 anos, para mamografias saudáveis, que é o que a gente fala, mamografias de classificação saudável. Outro extremo também, a gente falou aí das mulheres muito jovens e das mulheres mais idosas. Então, acima de 75 anos, a gente vai pesar o risco-benefício, a necessidade de fazer com tamanho e regularidade. Não é que essa mulher não precisa fazer também não, mas a gente vai avaliar quando fazer, como fazer, porque a gente já sabe que não tem tanto estresse hormonal mais naquela paciente, né? Quer colocar alguma coisa? Eu queria só colocar, igual vocês estão dizendo, a importância de você saber quando fazer a mamografia, em que situação, qual o intervalo que ela pode fazer esses exames, de se ter uma rotina de saúde da mulher, né? Então, assim, você tem que ter um profissional que te acompanhe ao longo da sua vida para que você se sinta confortável e segura
de saber exatamente que o que você está tendo de conduta em relação à prevenção do câncer está correto, né? Justamente, porque, e também, voltando um pouquinho na questão de diagnóstico, isso não significa também que mulheres acima de 50 anos não tenham câncer de mama, ou que não tenham rastreio de câncer de mama abaixo de 50 anos, desculpa. Existe câncer de mama, inclusive mais agressivo do que o câncer de mama desenvolvido em mulheres acima dos 50 anos. Mulheres no período reprodutivo têm câncer mais ofensivo do que as outras pacientes com idade mais avançada. E qual que é o diagnóstico, qual que é o padrão diagnóstico para isso? É aquela questão que a gente falou anteriormente do autoconhecimento do corpo. Porque já que a mamografia não é tão eficaz, o que fazer? O que vai levar essa paciente no seu consultório com algum falando, eu notei alguma coisa diferente na minha mama? Porque ela vai evoluir mais rápido. Então ela vai notar uma alteração na mama ou no corpo mais rápido. Tem algumas alterações específicas e até mesmo a nodulação. Então o que vai levar uma paciente de 20 anos no meu consultório com suspeita de câncer de mama? Eu estava palpando a minha mama e notei alguma coisa que não tinha há um mês atrás. A gente vai palpar, pode ser simplesmente porque a glândula mamária ela aumenta durante o período menstrual, ou não. Então, o que vai levar essa paciente no consultório é justamente isso. Por isso que a gente volta sempre na questão de o autoexame não é diagnóstico, o autoexame é conhecimento. Mas é importantíssimo. E a gente está falando aí de câncer de mama, né? E a gente fala muito de Outubro Rosa e lembra muito da saúde da mulher, como a senhora falou. Mas é importante a gente falar que, falando em câncer de mama de tipo agressivo, existe câncer de mama no homem, né? E geralmente são mais agressivos porque são subdiagnosticados. A gente tem mais dificuldade do homem procurar o serviço de saúde, de se fazer o autoexame, de se autoconhecer, e a gente retarda muito o diagnóstico, chega no estágio mais avançado. Ele não sabe quem procurar, né? Ele fala assim, o ginecologista é o médico da mulher, vai no urologista, o urologista não olha a mama. E aí? É uma alteração tão importante a gente falar que existe câncer de mama no homem e que é grave, que as mulheres que têm um parente que teve câncer de mama masculino, essa mulher já entra num fator de risco, sem ter tido nenhum outro fator de risco na vida dela. Então, na família, se tem alguém com câncer de mama homem, é importante falar isso para o seu ginecologista. Nós temos umas perguntas aqui dos nossos estudantes que estão assistindo a live. Vamos lá. Nós queremos agradecer, né? Os estudantes estão aí. E a nossa comunidade escolar também, né? Pais, amigos. Então, eu tenho uma primeira pergunta aqui. Qual o melhor exame que dá o diagnóstico de câncer de mama? E vocês podem escolher quem vai responder. Biópsia. Biópsia. Diagnóstico é a biópsia. Por isso que a gente fala que o rastreio ele é feito com a mamografia. Deu alguma alteração na mamografia, aí entram os exames complementares, que são ultrassom e a biópsia guiada pelo ultrassom, que faz a punção desse nódulo para avaliar, né? Porque o nódulo ele é classificado de acordo com o aspecto dele, de acordo com o formato dele. Então a mamografia já nos dá uma direção. Aí o ultrassom vem também nos dando mais uma direção e a confirmação ela é com a biópsia. A biópsia é o padrão diagnóstico. O diagnóstico é biopsiar aquele nódulo. Mas eu acho que a importância dessa pergunta a pessoa quer saber qual é o exame mais acessível, qual procurar. É a mamografia. Na nossa realidade do sistema de saúde, é a mamografia. A estudante Eunice Aparecida e também a estudante Silvana Lopes fizeram uma pergunta parecida. Elas perguntam se pode ser um fator de risco, um fator genético ou não. Acho que ela quer dizer assim, se tiver câncer na família, é um fator de risco? Tem que ficar mais atento? É um fator de risco, mas existem hoje até rastreio genético, não é a nossa realidade. A gente sabe, inclusive, que fazer rastreio genético em todas as mulheres, existem os genes que vão se manifestar, que aumentam a chance da mulher ter câncer de mama, mas que
dessa mulher manifestar o gene e desenvolver o câncer de mama, isso vai acontecer em cerca de 5% dos casos. Então, esse rastreio genético não é feito para todo mundo, não é necessário fazer. Agora, o fato de ser genético, sim, é importante. Mas genético quando? Quando se tem um parente de primeiro grau na família com câncer de mama. Então, mãe, irmã, nesses casos a gente vai preocupar com o paciente e rastrear ela mais cedo. Ou um parente homem. Sim. Eu acho que essa aqui é mais específica para a Soraya. No município, existem profissionais que atendem a mulher especificamente para este fim, o diagnóstico do câncer de mama? Sim. Por mais que a gente não tenha no dia a dia o especialista o tempo inteiro ali esperando aquela mulher que deseja, as equipes de saúde da família fazem uma triagem e direcionam essas mulheres que têm necessidade de um ginecologista, né? Na verdade, gente, não é porque uns têm, outros não têm, não, né? Todo mundo que tem oportunidade, obviamente, merece passar com o especialista. A porta né? de entrada é o ESF, né? E a partir dali a triagem. Sim, então faça uma triagem, porque direciona essa mulher para o ginecologista. Então, no município nós temos atualmente o doutor Geraldo, né? E nós temos também o doutor Miguel, né, Miguel, que recentemente chegou para compor o quadro e que felizmente temos resultados muito positivos, né? O que a gente não pode deixar de fazer enquanto serviço da rede assistencial do município é privar essa mulher dessa consulta ou desse atendimento, de encaminhar. Então, por isso que a gente deve seguir os protocolos estabelecidos na rotina de atendimento à mulher, porque daí não vai ter erro, toda aquela que precisa necessariamente passar com o especialista, ela vai ter acesso sim. E a mulher também precisa reconhecer o seu valor e o seu direito, né? Então, todos os cidadãos turmalinenses, eles têm que procurar saber como é que funciona, como é que eles conseguem, como é que eles vão ter esse acesso. A gente fica feliz quando eles também buscam isso. Tem mais uma pergunta aqui, da Andressa Brandão, estudante do SESEC. O que causa o câncer de mama? Bom, aí a gente volta lá um pouquinho no que a gente estava, da explicação do câncer. O que é o câncer? Que é o desenvolvimento desordenado de célula. O que vai causar o câncer é alguma coisa que diretamente externo ou genético vai fazer uma mutação naquela célula, vai fazer com que aquela célula fique defeituosa e com que ela prolifere de uma forma defeituosa e desordenada. Então, o que causa câncer, em geral hoje? Hábitos de vida e fator genético, principalmente. Então, obesidade é fator aumentado para câncer, por causa de comorbidades, tabagismo, etilismo, o que mais? Falta de atividade física, justamente todas as coisas que vão fazer com que aquela célula, de alguma forma, direta ou indiretamente, tenha uma mutação e cresça de uma forma desordenada. Na mama, ou enfim, câncer é basicamente isso. Mais uma pergunta, agora a Raíla quer saber, tem um dia específico para se fazer o autoexame? Dia específico não. Não tem hoje em dia, a gente estava discutindo um pouquinho aqui antes sobre isso, sobre fazer ou não, né, o autoexame, porque ele não é indicado como padrão diagnóstico. Então, não tem uma frequência para se fazer o autoexame. A gente vai lembrar que o câncer de mama não tem uma evolução tão rápida. Por isso que o rastreio ele pode ser feito de 2 em 2 anos. É uma evolução mais lenta. Então, a gente se recomenda que sempre que tiver uma oportunidade de se olhar no espelho, tocar a mama, avaliar. Agora, não é muito padrão falar que vai ser toda semana, todo mês. É só importante falar que fora do período menstrual, né? Porque existe uma alteração, a gente sabe, né? No período menstrual o corpo da gente muda, a mama pode estar mais edemaciada, e aí a gente pode ter palpação de glândula ali que é benigna, que é nossa, e ficar... achar que é alguma coisa diferente. Então, fora do período menstrual é o melhor período, mas não tem nenhum dia específico, nem momento, não. É interessante essa pergunta também, porque no passado, não tão distante,
tinha-se mesmo essa orientação, né? De alguns dias depois do período menstrual, a mulher se tocar, palpar, e por isso que é importante a questão da comunicação e das pessoas buscarem a informação correta, né? Que às vezes você acha em algum site essa orientação do autoexame, mas mais do que nunca isso prova para nós a importância da gente se conhecer, da gente saber como é cada pedacinho do nosso corpo, né? Se valorizar como a gente é, porque aí As minhas pacientes no consultório, eu solicito que façam um autoexame mensal após o período menstrual, mas não na questão de buscar nódulos, é nessa questão que a gente está falando de conhecer a mama, de quando tiver alguma alteração, ela saber, tem alguma coisinha aqui que não tinha mês passado, que não tinha no outro mês, que não tinha justamente. Então, o estímulo é mais para isso. Então, as minhas pacientes, eu solicito que elas façam mensal, sempre após o período menstrual. Mas não é uma regra, não tem livro nenhum. Isso sou eu que preconizei no meu consultório, tá? Luana Passos pergunta: mulheres com nódulos nas axilas e constante uso de desodorante são fatores de risco? O nódulo axilar, ele pode ser uma complicação do câncer de mama, mas o constante uso de desodorante não influencia em nada no câncer de mama. Existe o entupimento das glândulas, né, sudoríparas, que aí pode causar esse tipo de nódulo. Entra como fator externo, na verdade, né? Hoje em dia, a composição, existem estudos que falam a composição dos desodorantes, que tem alumínio, o fato dos desodorantes serem antitranspirantes, a química lá da composição entra como fator externo que pode resultar em um desenvolvimento desordenado de células, mas isso não é regra. Então a gente não pode estabelecer. Mas o fato de ter nódulo axilar, a gente tem que o nódulo axilar ele é para observação, vamos dizer assim. Outra pergunta que Maria pergunta: manchas na pele, na mama, é algum sinal? Para câncer de mama, talvez não. Para câncer de pele, talvez sim. A mancha, pode ser um sinal específico na mama, mas junto com outros sintomas, né? Porque é igual a gente falou, a paciente mais jovem, ela procura a gente no consultório por alguma alteração. Depende muito da mancha. Eu acho que essa pergunta aí entra muito no que a gente está falando. Essa mancha já estava aí? Tem quanto tempo que essa mancha apareceu? Como que ela apareceu? Existem hoje um tanto de sinais que a gente gosta de falar, que são sinais de alerta em relação à mama. Então, mudança de coloração pode ser? Mancha? Sim. Veias protuberantes? Alguma mudança no mamilo? Geralmente o mamilo vai ficar para dentro. Ou saída de secreção na mama, saída espontânea, tudo isso é fator, é sinal de alarme para aquela mulher procurar. Mas não necessariamente vai estar ligado ao câncer de mama. O autoconhecimento dela, de saber que aquela mancha estava ali ou não estava, como que ela apareceu, quando, é mais importante para a gente. Sim. Então vamos aguardar mais perguntas aí dos nossos estudantes. E nós estamos quase encerrando a nossa live. É a oportunidade de fazer as perguntas. Vamos ouvir um pouco mais os nossos profissionais aqui. Se ainda tiverem dúvida, mandem suas perguntas que nós iremos fazer e estão respondendo em tempo real. Bom, eu acho que o ideal para se dar a continuidade hoje a gente preconiza muito o intervalo muito curto entre o diagnóstico, né, e a paciente iniciar o tratamento. Câncer de mama tem cura? Tem cura, desde que seja descoberto de uma forma mais precoce. Então, a gente volta no início, diagnóstico precoce, por isso o rastreio ele é importante. A gente não faz mamografia para procurar nódulo, a gente faz mamografia para rastrear e para não achar os nódulos, né? Complementando, Miguel, quando a gente fala em câncer, né, tem gente que não gosta nem que a gente use essa palavra, né? Já ruim aquela palavra ruim. Não aquela doença ruim. E na verdade a gente tem que tocar nesse assunto sim, até porque as pessoas precisam entender que câncer, que hoje é tão comum, é uma doença, né, dos tempos atuais, mas que com a evolução dos tempos também, ele é perfeitamente tratável, especialmente se descoberto no início, né, precocemente. O câncer de mama mesmo,
descoberto precocemente, a taxa de cura em torno de 95%, né? Então a gente tem que tocar no assunto, a gente tem que conhecer a mama, tem que falar. Não é mais essa doença ruim, não. Por isso que todo outubro vem falar a mesma coisa, né? A gente acaba sendo um pouco repetitivo, mas eu acho que frisar nessa parte de prevenção nunca é muito. Você que trabalha com epidemiologia, acho que é o que você mais faz, né? Que é a questão de prevenir mesmo. Sim, e aproveitando, nós estamos falando do câncer de mama, mas tocando no assunto também do câncer de colo do útero, de reto, de orofaringe, a vacina HPV, por exemplo, é uma excelente opção. Os pais devem incentivar meninos e meninas a partir de 9 anos de idade a receberem a vacina, que é gratuita, né? Tem em todas as redes de saúde. Além desse público que consegue gratuitamente a vacina, tem outras condições clínicas, como portadores de HIV, pessoas que passaram por processo de quimioterapia ou transplante, que também têm direito a essa vacina pela rede do SUS. Foi um ganho muito grande, né, para a rede pública ter essa vacina, que é importantíssimo. Então, gente, vamos vacinar. Eu acho que essa vacinação a gente pode sair, já que está finalizando, sair um pouquinho, se surgir mais dúvidas sobre o câncer de mama e acabar entrando um pouquinho no câncer de colo, que não menos importante do que o câncer de mama, está aí, e talvez a gente não frise tanto, porque as pessoas, graças a Deus, já procuram muito. Eu vim fazer minha prevenção, eu vim fazer minha rotina ginecológica. Às vezes esquece da mamografia, que a mamografia não é feita dentro do consultório, ela precisa sair em outro ambiente, fazer uma mamografia e trazer. E o citopatológico, que é a prevenção, né, ela está ali no consultório, na rotina. Então, é também uma forma de prevenir e que deve ser lembrada com o mesmo carinho que a mamografia. E assim, com mais carinho ainda, porque ele deve ser feito sempre na vida reprodutiva da mulher, né? O Ministério da Saúde hoje preconiza acima dos 25 anos. Então, a partir daí, todo ano deve ser feito, até que a gente avalie a necessidade de se dar um intervalo maior para isso, ou menor, se tiver alguma alteração. E, novamente, como todo câncer, o câncer de colo de útero descoberto de uma forma bem precoce, ele é totalmente tratável. Eu não sei te falar a porcentagem aqui, porque me fugiu a memória, mas ele é muito mais fácil de tratar, porque ele fica ali restrito ao colo com poder metastático de espalhar, de ir para outros órgãos muito menor do que o de mama. Então, se cuidem, procurem o serviço para poder fazer a sua rotina ginecológica. A gente recebe isso muito no consultório, vem aqui fazer a minha rotina, e a gente, nós ginecologistas, quando eu falo a gente, eu e a Carol, a gente tem muito isso. Eu vou fazer o check-up, pede exame do clínico e por aí vai, para fazer todo esse acompanhamento para a mulher se sentir acolhida e assistida de uma forma geral. Sim, doutor, tem outra pergunta aqui interessante. É da Janete Lopes. O exame de ultrassom pode substituir a mamografia, como no caso de mulheres que se submeteram a mamoplastia? Olha, substituição depende muito da queixa e do que vai ser feito. O exame de ultrassom é um exame bom para rastreio também de câncer de mama, não é o padrão ouro e não é feito rotineiramente no SUS por causa de valores, por causa de valor mesmo. A mamografia é mais acessível, a gente consegue levar isso de uma forma mais eficaz para a paciente. O ultrassom é mais difícil de chegar até por custo, mas é um exame efetivo também e eficaz no rastreio. E tanto que para pacientes menores de 40 anos, de pacientes menores que os 50 anos, a gente não pede a mamografia, a gente opta por, se tiver alguma coisa, pedir ultrassom, ao invés da mamografia, que ele é mais específico. Sim, O ultrassom, na verdade, a gente usa ele muito como complementação à mamografia. Então, a gente não parte do ultrassom, mas muitas vezes ele entra na nossa rotina como complementação. É aquela triagem que a gente fala, né? A paciente chegou lá, depende muito da faixa, da idade dela. Se tem 30 anos e tem uma dor na mama ou um nódulo na mama, eu não vou pedir uma mamografia, eu vou pedir um ultrassom, porque a mama dela é densa, a mamografia não vai vir nada, o ultrassom vai vir mais específico. Agora, chegou com um nódulo
tem 53 anos, o nódulo papal, eu vou pedir a mamografia e o ultrassom para complementar. Tem uma outra pergunta aqui, acho que é para você, Soraya. A vacina HPV é gratuita só para uma faixa etária de idade? Ela é gratuita nessa faixa de idade que eu falei, de 9 a 14 anos, 11 meses e 29 dias, né? Ela foi produzida especificamente, mas assim, eu não quero também que vocês pensem que ela... Quanto é mesmo? É de 9 até 14 anos, 11 meses e 29 dias. Você chega com 30 dias, né? Depende muito. A gente faz assim, nas escolas, por exemplo, durante as ações de saúde na escola. É estudante, a gente não priva. Como é que você vacina um de 14 anos e 11 meses, não vacina um de 15, um de 16? Então a gente abre exceção. Às vezes você está atendendo um profissional de saúde, você está fazendo a vacinação, por exemplo, no hospital, a gente disponibiliza. Não tem problema, tá? A prioridade é para essa faixa etária, para evitar. Mas não significa que pessoas fora dessa faixa de idade não se beneficiem com a vacinação. Então, é muito comum, Miguel e Carol, a gente receber prescrições de ginecologistas com pessoas além da cidade. E eu sempre falo o seguinte, a gente tem uns processos que a gente encaminha para o CRI. A gente não tira a vacina dessa faixa de idade para fazer, mas é uma vacina que hoje, Eunice, nós temos um quantitativo considerável e toda vez que vem a gente atende assim, independente se a pessoa consultou na rede pública ou no particular, viu, gente? É bom frisar isso. O serviço está para todo mundo. E tem que ser nessa faixa etária, né, Soraya? Não é porque está escolhendo, é porque é eficaz nessa faixa etária. O ideal é que ela seja feita antes que a pessoa tenha um contato com o vírus. Então, muitos estudos foram feitos e estabeleceu-se essa faixa etária antes de 15 anos para ela ter maior eficácia. E então, é o mais importante, né? Porque a vacina, na verdade, ela é para ser dada antes da paciente ter contato com o vírus, antes de iniciar a atividade sexual, a vida sexual. Não significa que uma paciente que tem HPV, por exemplo, uma paciente no nosso consultório, que ela chega com as lesões, a gente encaminha para a vacinação. Porque a vacinação já foi comprovado que ela não vai curar aquela pessoa da HPV, mas ela vai ajudar a regredir aquelas lesões e fazer com que aquelas lesões não progridam, ou seja, fica estagnado naquele estágio. A maioria das pacientes que se fazem o quadro vacinal completo, né? Que são 3 doses. Para os menores de 15 anos já mudou, já são 2 doses. Para os maiores de 15 são 3. E é interessante, Miguel, vocês falarem e reforçarem a importância dessa idade, que tem uma justificativa, porque quando essa vacina foi introduzida, e para a gente atingir cobertura vacinal, nós começamos a vacinação pela escola, lembrando aí, inclusive, que a gente assim, tem um sucesso enorme com a vacinação na escola. Por quê? Criança, os pais levam para vacinar nas unidades básicas. Adolescentes, ainda mais nos tempos modernos, muitas vezes são eles que ditam as regras e os pais não conseguem levar. Então, naturalmente, no dia a dia, eles não visitam a unidade de saúde. Agora, quando a gente vai no ambiente da escola, a gente está no ambiente deles, né? Então, esse ano, inclusive, com a pandemia, a gente falou, gente, e aí? Porque eu consigo cobertura vacinal de adolescente é no ambiente escolar. Então, quando a vacina foi introduzida em 2014, nós tivemos muitos questionamentos de pais, especialmente evangélicos, achando que a vacina ia induzir o início precoce da vida sexual das meninas. O objetivo é o contrário, né? E o objetivo é justamente o contrário. Hoje ainda eu aproveitei e peguei os dados de 2014 para cá. O município de Turmalina, ele faz uma média de 1.000 vacinas HPV no ano. Eu estou falando uma média, gente, mas, por exemplo, só até agora, nós temos mais de 1.000 já nesse ano isso. Ainda mais por conta que nós estamos numa campanha de multivacinação para essa faixa de idade. Mas os dados são muito bacanas, são muito bons, né? E eu queria só reforçar assim, que no início teve-se muito esses questionamentos, mas caiu-se por terra. A maioria dos pais entendem e estimulam os filhos. E é uma vacina cara, não é? É uma vacina cara, né? Às vezes o pessoal questionava, mas eu não vou fazer. Eu falei, nossa, vocês não sabem o que é que eu paguei para vacinar meu menino, porque na época
não tinha ainda pelo Ministério da Saúde para meninos, né? E a gente paga um valor alto por ela. Então eu falo, valorizem, gente, porque se vocês tiverem que tirar do bolso para pagar na rede particular é muito caro. Nós temos uma outra pergunta aqui, interessante, é de uma professora, Luzia Leão. Qual é a diferença entre cisto e nódulo? Tem diferença? O cisto, a gente leva, são as características, na verdade, né? O cisto, ele tem uma característica diferente da característica do nódulo. O cisto, ele tem no seu interior um conteúdo mais líquido e o nódulo um conteúdo sólido. Basicamente, para diferenciar, é isso. Existem outras características também, mas basicamente seria essa diferenciação. Isso é uma classificação de imagem, né? Então, quando coloca cisto e nódulo, não quer dizer que um é mais maligno ou o outro não é. É uma diferença do que está vendo ali na imagem e como que vai ser o segmento para a gente. Quando a gente está palpando, às vezes a gente não consegue diferenciar entre cisto e nódulo. É um exame de imagem complementar que vai mostrar para a gente, né? Porque às vezes existe também o que a gente chama de conteúdo heterogêneo, é uma parte sólida e uma parte líquida. Então, por isso que o exame complementar, ele vai, junto com o exame clínico, mostrar para a gente uma direção do que seguir, como seguir com aquela paciente. Tem uma pergunta aqui, interessante. Isso eu posso afirmar porque eu mesma pesquisei. Por que o programa Saúde na Escola não alcança escolas jovens e adultos? Por exemplo, o SESEC. Por que nós não somos incluídos no programa Saúde na Escola? Eu não sei se seria para vocês, talvez para a Soraya, ou talvez para a Secretaria de Educação, né, Soraya? Porque nós não somos contemplados com o programa Saúde na Escola. Gente, eu vou ser muito sincera com vocês, eu me esqueci aqui quais são os critérios específicos para que a escola ela seja incluída nessa ação, tá? Existe toda uma normativa. Mas eu aproveito a nossa live e deixo a nossa vontade e disponibilidade de participar do programa Saúde na Escola. Sim, eu só queria deixar claro assim, que existem as especificações estipuladas pelo Ministério da Saúde, os critérios. Não significa que as escolas não sejam um espaço ideal de trabalho das equipes de saúde, tanto que muitas vezes nós atendemos escolas particulares ou outras escolas que não estavam contempladas. Sim. E eu confesso, Eunice, a gente, especialmente a gente que está no serviço há muito tempo e faz parte do quadro efetivo, a gente fica muito desejoso de ter um alcance maior. Vou levar isso para discussão, né? Por conta da pandemia, os moldes mudaram, infelizmente a gente não tem esse contato presencial, mas sintam-se também à vontade para requisitar na Secretaria de Saúde, porque toda vez que uma escola solicita para qualquer ação, a gente procura atender com todo o gosto. Eu fico observando porque na escola regular, dizendo assim que a nossa é de jovens e adultos, a gente vê que alcança o objetivo. Os alunos se sentem motivados. Você disse que é o maior parceiro ali da vacinação efetiva. Sim. Então, especialmente nesse momento, o SESEC precisa estar incluído aí. Saúde. Eu vou levar essa sua reivindicação para a Secretaria de Saúde, mas pode ter certeza que toda a rede Se tiver é critérios, solidária. poderá sim. E mesmo se não tiver, de repente a gente consiga. A gente, né, Miguel, vocês sabem disso, às vezes o SUS desenvolve um trabalho tão bacana, é uma pena que às vezes a gente não tem perna para tudo que a gente deseja, para tudo que a gente tem vontade, né? Ainda mais nós profissionais de saúde, que infelizmente, quando vocês colocam aí os fatores ambientais que interferem no modo de vida das pessoas, a gente vive uma vida também difícil no sentido de ter muito trabalho, do pessoal necessitar muito. Mas a gente também às vezes sofre por não conseguir atender plenamente ou da forma que a gente gostaria ou sabe que deveria, né? Sim, é igual a gente estava comentando mais cedo, que o diagnóstico, o tratamento, ele tem que ser, não tem que ser só aquilo que foi feito, que a gente estudou, que a gente viu, tem que viabilizar aquilo para a realidade do paciente em geral. Então, é esse remédio que é o melhor. Mas peraí, o meu paciente da rede pública que demorou 3 meses para conseguir uma consulta com o ginecologista, que está esperando, vai conseguir comprar esse remédio?
Não, então a gente tem que viabilizar, a gente tem um protocolo a seguir, mas nem sempre a gente consegue ou pode seguir por N fatores, né? Ambientais, externos, socioeconômicos e todas essas coisas em geral. Mas é isso. Tem mais alguma pergunta da gente? Pode perguntar, porque eu acho que fica mais dinâmico, mais gostoso de responder. Nós temos uma pergunta aqui da Almeida. No câncer de mama, tem mais sintomas além de um tumor, um nódulo? Tem outros sintomas? Tem, mas geralmente quando está numa parte mais avançada, né? Porque quando está restrito só a mama, tem alguns sinais na mama que dá, que é o que a gente falou antes, saída de secreção na mama, mudança de cor, alguma mancha na mama, tipo, alguma coisa de diferente que é específico daquele momento que não tinha. Mas quando tem algum outro sintoma, significa que pode ser que já tenha alcançado alguns outros órgãos, que é o que a gente chama de metástase, que é quando o câncer ele sai do estadiamento só de ser da mama e é um câncer metastático que já atingiu outros órgãos, né? Então, os outros sintomas seriam a perda ou diminuição ou diminuição mesmo da função daquele órgão que está comprometido. Sim. Então, nós respondemos todas as questões que foram pontuadas no chat. Nós vamos agora, então, para as considerações finais. Vamos aqui ordenar, o Dr. Miguel vai falar, fazer suas considerações, depois a doutora Carolina, depois Soraya. E nós vamos finalizar nossa live assim. Se tiver mais alguma pergunta aí, nos últimos minutinhos, vocês podem enviar, mas vamos para as considerações finais com o Dr. Miguel. Eu queria agradecer muito a você pelo convite, que veio pela Soraya, né, e que indiretamente você fez esse convite para a gente. É muito bom estar aqui falando sobre isso. Queria demais que esse auditório aqui estivesse cheio, que a gente pudesse fazer essa pergunta de cara a cara, né? Eu acho que seria mais esclarecedor imaginando. Mas os tempos não nos permitem agora, inclusive nós estamos todos sem máscara aqui, mas a gente chegou de máscara, está todo mundo com um testezinho aqui em dia. Mas eu quero agradecer e nos colocar à disposição para, em outros tempos, a hora que a coisa estiver andando direitinho, como andava normalmente anteriormente, a gente está fazendo esse esclarecimento. Eu acho que surgirão mais dúvidas, né? Mas queria agradecer por estar aqui, por ter nos convidado, falar que eu estou à disposição para atendimentos, atento pela prefeitura. A Carol também, se Deus quiser, recentemente vai estar fazendo esses atendimentos também com a gente. É isso. Queria muito agradecer pela... Nós agradecemos muito, viu, doutor? Doutora Carol. Também quero deixar no agradecimento a oportunidade da gente estar aqui, estar conversando de um assunto que é super importante para a gente, como profissional, para nós mulheres, para a população como um todo. Então, e a gente é gostoso, a gente gosta de falar sobre, e deixar isso bem pontuado, assim, o Outubro Rosa é para isso, é esse alerta, mulheres, vamos lá, vamos nos cuidar. Apesar de que hoje os estudos já mostram que as mulheres têm muito mais cuidado com a saúde do que os homens, mas ainda assim precisa de mais engajamento de maior população. Então, para todas as mulheres, vamos incentivar quem está na família, as tias, as irmãs, a mãe, e vamos procurar nos conhecer e fazer nossa rotina ginecológica, que é super importante. Obrigada. Obrigada. No mais, agradecer também pelo convite, né? Parabenizar a escola por abordar um tema tão interessante. Nos tempos de hoje, que o pessoal fala só de Covid-19, a gente não pode desmerecer doenças ou situações ou agravos que já existem e também nos ameaçam, né? Então, reforçar o que a Carol disse aí, de que as mulheres devem se cuidar, os homens também, e eles, né, homens e mulheres, somos parceiros nos cuidados com a saúde. Como dizem os nossos avós, né? Prevenir é melhor do que remediar. Então fica essa dica, que todo mundo se cuide. Eunice, eu queria só fazer uma pontuação, que a gente falando muito como ginecologista, a paciente do posto do ESF, ela não precisa aguardar a consulta com o ginecologista para colher o seu preventivo ou para fazer a sua mamografia, tá? Ela não precisa aguardar esse contato.
O RCF é porta aberta para isso. Ela chega, ela tem o primeiro contato com a enfermeira, o que a enfermeira já pode agilizar, já agiliza, passa com o clínico, o que ele pode agilizar, já agiliza, porque às vezes a consulta com o especialista, ela, pela demanda ser maior, a gente não consegue, às vezes, atender todo mundo naquele tempo. Então, procure o PSF, o RCF e faça a solicitação desse tipo de exame. Não aguarde essa consulta com a gente, ou com o ginecologista, para poder fazer isso, que está ali na sua mão. Então está muito mais fácil, porque você vai... Não precisa ser um especialista, né? De forma alguma. O médico que está ali posto, ele pode direcionar, alertar, ajudar na prevenção, né? Então, muito boa informação. Mais alguma coisa? Não? Então, gente, nós queremos agradecer sinceramente a vocês. Mas agradecer com o coração assim muito alegre, porque vocês se mostraram disponíveis e atenderam o chamado da escola. Eu sei que vocês são muito ocupados, assim como nós, a educação também somos. Estamos vivendo em outro tempo, mas não deixamos, como eu falei no início, de nos reinventar e atender o nosso estudante. Então, muito obrigada. A escola está lá aberta para vocês. Todas as escolas, né, aqui de Turmalina, todas vêm cumprindo muito bem o seu papel, vêm procurando mesmo, não deixar que a peteca caia, né? Então, em tempos melhores, nós vamos nos encontrar lá na escola, dentro da escola, tá bom? Aos estudantes, todos vocês que estiveram aí na live, pela participação, a equipe de profissionais do SESEC, que é uma escola que acredita naquilo que planeja, né? O planejamento nosso, do nosso projeto político-pedagógico. Então, eu quero agradecer a equipe de profissionais que está lá conosco, ajudando. Ao Euler, que é um profissional competente e que se dispôs a nos ajudar aqui com o seu conhecimento, com o seu apoio. Só assim foi possível essa realização, né, dessa live. A enfermeira Soraya de Novo Fábio, que foi o primeiro contato que eu fiz. Eu gostaria muito, porque você se prontificou, articulou com o doutor Miguel, o doutor Carol, né? E fez com que eles que são qualificados viessem até nós. Quero agradecer demais a vocês e dizer que nós estamos prontos para o que vocês precisarem também. Então tenham todos uma boa noite, que vocês sejam muito felizes, prevenindo sempre, cuidando sempre. E como diz aqui, a prevenção está em nossas mãos. Prevenir é melhor do que remediar. Todos nós contra o câncer de mama. Obrigada.